Oi, gente, quero aproveitar aqui enquanto estou fazendo uma coisinha aqui na cozinha para falar sobre um assunto bem importante que se relaciona com algo que eu vivi essa semana com as minhas filhas e eu gosto de trazer para vocês essas reflexões quando eu vivo, porque daí eu lembro. Que é a questão do comportamento infantil fora de casa. O que acontece é que existem ambientes públicos, sociais, que exigem que os nossos filhos tenham determinados comportamentos. Assim como nós adultos precisamos ter determinados comportamentos em ambientes sociais, as crianças precisam aprender a desenvolver isso. É claro que elas estão em aprendizado, é claro que é um desafio e é claro que é um trabalho constante dos pais de educar nessa questão. Nesse assunto nós temos dois extremos. O extremo das pessoas que falam assim, não, meu filho é criança, ele tem que ser feliz, então se acostume com criança correndo no restaurante, com criança gritando no cinema, com criança fazendo barulho na igreja, com criança se comportando mal na casa dos outros. Porque é uma criança e é assim que tem que ser. Não preciso nem dizer que eu não concordo. Acho isso uma tristeza para a própria criança, além das pessoas que convivem com ela, porque essa criança vai começar a ser excluída, esse é um fato. Por exemplo, se você tem um amiguinho do seu filho, que é uma criança completamente sem limites, que quebra tudo na sua casa, você vai chamar essa criança para brincar com seu filho? Tipo, traga o seu filho aqui para brincar com o meu aqui em casa, passar a tarde aqui? Você não vai. Pensando de maneira lógica. Se você vai sair com seu filho e você sabe que tem um amiguinho dele que não para no restaurante, mas você queria levar o seu filho e o amiguinho dele no restaurante para comer fora, fazer um lanche. Se você sabe que essa é uma criança que não te ouve, não obedece, uma criança que não consegue se comportar, você vai evitar. Então a criança começa a ser excluída de alguns rolês porque é natural. E isso mais tarde as próprias crianças começam a excluir essa criança, não é nem questão do pai. São as próprias crianças que começam a se incomodar com o comportamento grosseiro, comportamento invasivo, comportamento inadequado dos seus colegas. E as próprias crianças começam a afastar essa criança. Mas nós temos o outro extremo, o extremo das pessoas que não levam os seus filhos em determinados locais porque a criança não se comporta. Então a pessoa fala assim, eu não saio para comer fora com meu filho porque ele não sabe se comportar no restaurante, ele faz muita bagunça, a gente fica estressado e no final das contas eu sei que eu tô atrapalhando as pessoas, eu sei que não é legal, eu não gosto. E essas pessoas, então, evitam de ir na igreja, evitam de ir no restaurante, evitam de levar seus filhos no cinema, em outros eventos, na casa de outras pessoas, porque sabem que os seus filhos não conseguem se comportar. Só que nesse extremo, ainda que o primeiro extremo seja um perigo para a própria criança, para a sociedade, não tem muito o que falar. Quando a pessoa acha que a criança tem o direito de fazer o que ela bem entende, a gente não tem muito o que argumentar com isso, tá? Mas se você tá nesse outro extremo, de achar que você evita sair, ou melhor, não é de achar, você evita sair porque o seu filho não se comporta e você não sabe o que fazer, tem uma coisa para te dizer. Quando a gente deixa de sair com os nossos filhos porque eles não estão aprendendo a se comportar no ambiente, a gente está nos privando a nós e a eles de termos a oportunidade de aprender. Porque o seu filho ele não vai aprender assim, filho, no restaurante você tem que fazer tal coisa, principalmente quando ele é pequeno, né? Se ele não estiver no restaurante, entende? Para uma criança muito pequena, é muito difícil você falar, olha, nós vamos ao restaurante, lá você vai se comportar assim, assim, assado. Não, é quando nós estamos no restaurante, a criança está se comportando da maneira que não deve, no restaurante, na igreja, na casa dos outros, no cinema, enfim, nesses ambientes públicos. É lá que eu vou falar, filho, isso pode, isso não pode, é assim que você tem que se comportar. É estressante? Com certeza é. Gente, mas criar filhos é difícil um momento que não é estressante, é muito difícil um momento que não é trabalhoso. Criar filhos é isso aí mesmo, é o tempo todo educando. Mas quanto mais nós expomos os nossos filhos a essas situações e nós trabalhamos arduamente para ensinar, mais eles vão aprender. E é assim que eles vão aprender, sendo expostos a essa situação e mais, não só sendo expostos à situação com a instrução constante dos seus pais, mas também vendo seus pares. Eles olham outras crianças, como as outras pessoas se comportam e assim eles podem imitar. Então, não deixe de levar os seus filhos nos lugares. E por que eu tô falando isso em relação a uma situação que eu vivi essa semana? Levei a Abigail, que tá com quase 2 anos, ela faz 2 anos daqui 10 dias, para ir ao balé da minha filha do meio. E foi um espetáculo de 1h30, com um intervalo de 10 minutos aproximadamente. Eu tava bem preocupada, porque essa era a primeira vez dela no balé, assim, já mais grandinha, mais agitadinha. E eu tinha um problema, porque era um espetáculo para as crianças do 5º ano das escolas. Então não era para ter nenhum bebê. Então se ela fizesse barulho, poderia ser bem mais inadequado do que
num espetáculo, numa apresentação comum. Já seria ruim numa apresentação comum ela fazer barulho, ela fazer bagunça, mas nessa específica eu tava mais preocupada. E, gente, lá eu expliquei pra ela que ela precisava ficar quietinha, ficar no meu colo, ficar em silêncio. No primeiro ato, ela não deu um pio. Quando ela queria falar comigo, na verdade ela falou, não deu um pio. Ela falava assim, bem baixinho, como se cochichando, porque ela entendeu que eu falei. No balé, a gente fica em silêncio. No segundo ato, ela já tava mais um pouco agitada, ela tentou sair do meu colo. Eu deixei ela descer, né, porque ela, sabe, quando a criança vira água, né, ela virou água, virou líquido, caiu do meu colo. Daí eu peguei ela de volta e falei, filha, no balé, ia no colo da mamãe. E ela ficou até o final, gente, um comportamento exemplar. Já achei maravilhoso, fiquei feliz da vida. Mas o que mais me surpreendeu com isso foi hoje. Do nada, ela estava aqui sentada comendo um lanchinho, comendo uma frutinha. Ela olhou para mim e falou assim, dó, mamãe. Que na linguagem dela, que eu já interpreto, né, o idioma dela, no balé tem que fazer silêncio e tem que ficar no colo da mamãe. Ela falou umas 3 vezes essa frase. No balé tem que ficar em silêncio no colo da mamãe. Ou seja, ela já conseguiu aprender. Hoje a gente vai de volta no balé, agora toda a família vai assistir a apresentação normal e eu vou lembrá-la. Pode ser que ela faça barulho? Pode, porque ela tem 2 anos e ela está aprendendo. Mas eu vou ter mais uma oportunidade de reforçar como se comporta no balé. E isso vai marcando a compreensão da criança, vai educando o comportamento. Agora, se eu nunca levá-la, e não só no balé, né? Eu sei que o balé é uma coisa mais esporádica, mas na igreja, no restaurante, na casa dos outros, etc., como que eu vou ensinar? Então, não prive os seus filhos dessa convivência e, principalmente, não prive a sua família das oportunidades de ensinar a criança como se comportar. É trabalhoso, desafiador, nem sempre você vai estar disposto, talvez um dia você vai falar assim, não, hoje eu não vou porque eu não estou disposto a ensinar no restaurante. Mas quanto mais nós vamos, mais chances temos de ensinar.